E aí, Nação Celeste, e aí, meu povo, bora aqui no canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo notícia. De novo, tá? Bora te atualizar sobre o assunto Caio Jorge, Flamengo, Cruzeiro, porque temos mais de uma novidade sobre esse assunto. E novidade envolvendo proposta nova. Duas fontes diferentes, fontes que a gente filtra para trazer aqui para vocês, né? Trouxeram novidades sobre propostas novas, modelos de novas propostas diferentes daquilo já apresentadas. E eu vou te atualizar sobre elas, tá? Muita notícia pipocando. Todo mundo que é relevante, ou para Flamengo ou para Cruzeiro, no meio, né, jornalístico, está com notícias sobre esse assunto, rapaziada. Então a gente vai tentando pincelar para trazer aquilo que a gente enxerga, né, como mais sensato, pra não ficar também esculhambado aqui a coisa pra você. Então bora pra mais um vídeo, nação. Essa é a capa aí, Nação Celeste, de mais um conteúdo. Bora que bora. Antes de mais nada, eu já peço aquele likezão pra você. Metinha aqui de 500 joinha. Bora amassar mais uma, nação. Muito obrigado aí, desde a semana passada, batendo literalmente todas as metas, tá? Se inscreva no canal. Muito obrigado. Batemos a meta dos 66 mil inscritos. No primeiro vídeo do dia, pedi pra vocês me ajudarem, né? Se inscrevendo, faltava ali pouco mais de 150 para os 66 mil. A ideia era até o dia 31 bater essa meta, já batemos, passamos dos 66.100 inscritos. Muito obrigado. Comenta, compartilha, bora que bora, vamos para mais um vídeo porque tem muita coisa. Bom, nação, é o seguinte, tá? Primeira coisa que eu vou precisar trazer para vocês aqui é uma atualização que foi feita via apuração deste jornalista que está na sua tela, que é o Júlio Miguel Neto, tá? Ele é um jornalista, ele trabalhou um tempinho em alguns veículos consideráveis do RJ, trabalhou um tempo com o Pilhado, no canal do Pilhado, ele fazia umas collabzinhas, enfim. O Júlio, ele é um cara que trouxe alguns furos de reportagem de 2022, 2023 pra cá, quando se fala de Flamengo, tá? E aí ele trouxe uma apuração dele de uma nova proposta com um modelo um pouco diferente daquilo que o Flamengo já apresentou ao Cruzeiro. Só que tem um outro jornalista que trouxe num programa ao vivo agora há pouco no Sport TV uma outra proposta que pode também acontecer para o Cruzeiro ou que já aconteceu. É complicado, nação, porque é uma coisa que está acontecendo nesse exato momento. Então a gente nunca sabe se vai acontecer, ou se já aconteceu, ou se mudou o que seria feito. Então a gente vai tentando trazer a atualização da maneira mais responsável possível aqui pra vocês. Mas bora primeiramente ouvir aqui o Júlio Miguel Neto. E eu já falo o seguinte, tá? O calor tá demais, nação. E a minha GoPro aqui, ela tá quente pra chuchu. Se de repente eu aqui, no meio da imagem, paralisar, aparecer tela preta, alguma mensagem, eu não vou paralisar aqui o vídeo, vou continuar gravando e tento retornar com vocês aqui com a imagem. Beleza? Sem delongas, bora ouvir então o Júlio e a sua apuração sobre a nova proposta do Flamengo. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. O Flamengo tem interesse real na contratação do Caio Jorge e está disposto a incluir Cebolinha e Vinha no negócio. Como assim, Júlio? O Flamengo estaria disposto a pagar 25 milhões pelo Caio Jorge, mais Cebola e Matias Vinha, que daria em torno, aí o Flamengo avalia, quase 41 milhões de euros. O Flamengo pagaria 25 milhões ao jogador, o que o clube tinha disponibilizado pelo Tati Castelhanos, e cederia 2 atletas em definitivo para o Cruzeiro. O Everton Cebolinha, estipulado ali em 7, 8 milhões de euros, e o Matias Vinha também, mais ou menos esse valor. Lembrando que o Cruzeiro despertou interesse no lateral esquerdo uruguaio. Então é uma notícia exclusiva aqui da Rubro News TV. Nós temos essa informação. O Portal R7 afirmou que pagaria o Caio Jorge à vista. Não, tudo bem, exatamente. O Flamengo chegou a fazer uma proposta de 22 mais o Cebola e de 30 milhões. Se o Flamengo for pagar 25 milhões, se vai ser à vista, se for parcelado, eu não tenho essa informação, mas se for à vista, tá aí. Né? O Flamengo tem essa grana. Então, só para você que está chegando aí, muito obrigado pela audiência. O Flamengo, então, interessado no Caio Jorge e aumenta a proposta. Ou seja, o Flamengo tinha oferecido 22,8, depois 30 milhões. O Flamengo recua para 25, mas inclui 2 atletas numa possível negociação. Matias Vinha e também Everton Cebolinha. Esse é o interesse do Flamengo em negociar com o Cruzeiro. O Matias Vinha tinha sido sondado pelo Cruzeiro, né? É uma posição que o Cruzeiro tem carência, quer contratar. E os 2 atletas já trabalharam com o Tite, ou seja, 2 atletas pelo lado esquerdo. Matias Vinha e Everton Cebolinha. Então tá aí, essa é a apuração então do Júlio Miguel Neto, tá? O Júlio traz o seguinte: a nova proposta do Flamengo é incluir o
Matias Vinha, lateral esquerdo, mais o atacante Everton Cebolinha. Além desses dois jogadores, incluir também um montante de 25 milhões de euros, tá? Inclusive, deixa eu só colocar aqui, ó, euro hoje, pra gente saber exatamente o que seria 25 milhões, seria 163, 164 milhões pelo jogador, além desses outros dois ativos. Vinha, lateral esquerdo uruguaio, e Everton Cebolinha. Deixa eu só ver uma coisa importante aqui para vocês julgarem se vocês acham boa ou não a proposta. O Vinha, ele tem atualmente 28 anos, já completou agora em novembro 28, mês passado, então ele chegaria com 28 anos praticamente toda a temporada. E o Everton Cebolinha, eu posso estar enganado, mas tem basicamente a mesma idade, ele deve ter uma diferença de um aninho, é isso mesmo, 29 anos, só que faz 30 agora em março, então praticamente em 2026 a temporada inteira vai jogar já na casa dos 30 anos, Cebolinha que nasceu no mesmo ano que eu aí, em 96. Dois jogadores, sub-29, sub-30 e 25 milhões de euros. Posso ser sincero? Essa proposta o Cruzeiro não aceita. Não aceita. Eu acredito que se o Flamengo levar isso à frente, não vai ter aceite. É minha opinião. E assim, sem dificuldade, tá? Sem pensar muito, o Cruzeiro não aceitaria. Na minha humilde opinião. É melhor pro Cruzeiro, com todo o seu poder financeiro, receber a grana do que receber ativo desvalorizado do Flamengo. Porque é verdade, se tivesse valorizado, o Flamengo não negociaria. Cebolinha tem mercado, Vinha também tem mercado. Só que são incógnitas, você não tem certeza como é que vai ser o 2026 do Vinha e nem do Cebolinha. O Vinha, inclusive, mal jogou essa última temporada, muito tempo lesionado, até na seleção uruguaia ele tá embaixo. Então é complicado, você não sabe o que vai chegar pra você em ambas posições, em ambas mãos de obras. Então é muito provável que é mais fácil o Flamengo remodelar aquela proposta de 30 milhões, colocando mais grana, se quiser convencer o Cruzeiro, do que ficar envolvendo o jogador. Mas aí tem uma outra questão aqui importante, que tem novidades nesse aspecto aí, nação. Porque, como eu falei pra vocês, são duas fontes diferentes trazendo novas propostas. Essa que eu trouxe pra vocês do Luiz Miguel Neto e o Pedro Rocha, no Sport TV, tá? No programa Central do Mercado, ele trouxe algo parecido com o que eu acabei de mencionar, com essa proposta do Luiz Miguel Neto, só que mudando duas coisas, o valor e a quantidade de jogador. Seguinte, urgente, o Flamengo prepara uma investida agressiva para tirar a KJ do Cruzeiro. Inicialmente, teve aquelas duas propostas que eu já trouxe para vocês. Após ter as primeiras ofertas recusadas, a diretoria rubro-negra acredita que o Clube Mineiro aceitaria fechar negócio caso a proposta subisse para 30 milhões de euros, aquela proposta que já foi feita. Todavia, mantém os 30, inclui o Everton Cebolinha. Segundo o jornalista do Sport TV, essa seria a proposta que o Flamengo estaria pensando. Ou também, sei lá, cada um tem a sua apuração, a gente tem que respeitar. Não são jornalistas ali que não tem credibilidade, longe disso. A gente tenta filtrar pra vocês aqui, né, nação? Mas, são apurações que mudam, né, valores e quantidade de jogador. Essa, né, do Pedro Rocha, dá conta de que mantém aqueles 30 milhões. Só que aí a gente inclui o Cebolinha. Vocês aceitam? Em outras palavras, olha só, se o Flamengo está avaliando o Cebolinha na casa dos 8 milhões de euros, seria uma proposta, em outras palavras, em 37, 38 milhões de euros. Aí eu vou manter a minha opinião. É mais fácil o Cruzeiro falar, tá bom, vocês querem tanto? Então arredonda para 40 milhões, a gente não quer jogador no negócio. Se a gente quiser negociar o Cebolinha ou Vinha, a gente negocia a parte. A gente não quer abater em uma negociação de um jogador tão importante como o Caio Jorge. É uma impressão que eu tenho. Agora, bora ver qual vai ser os modos operantes que a diretoria do Cruzeiro vai acabar aí escolhendo, tá? E é o seguinte, tem tanta notícia nessa segunda, nação. Só que assim, se eu ficar trazendo conteúdo aqui a cada 1 ou 2 horas,
eu vou prejudicar o meu algoritmo, porque o YouTube ele tem o limite de entrega de vídeos durante 24 horas, e vou meio que atrapalhar a ordem cronológica da principal pauta do futebol brasileiro. Então eu vou tentar trazer um vídeo, caso não surja nada sobre o KJ, por volta das 8, 8h30, dando uma pincelada em todas as notícias do Cruzeiro desta segunda-feira, porque tem Kaique, tem jogador do Mirassol que pode chegar, tem a apresentação do Bruno Spindler, pelo menos não oficialmente, mas ele fez videozinho já com a camisa do Cruzeiro, tem interesse do Gabigol, além do Santos, tá aparecendo outras equipes, sim, cara, tem pauta pra mais um vídeo, só aqueles conteúdos que eu gosto de trazer com notícia, com várias notícias, sabe? Mas é que o assunto KJ, ele demanda tanta atenção nesse momento, que é a minha prioridade até aqui nessa segunda-feira. E aí outras duas coisas sobre o Caio Jorge é o seguinte: segundo pelo menos duas fontes, Paparazzo Rubro-Negro e o Jorge Nicola, o Flamengo ofereceu um salário superior a 2 milhões para tentar seduzir o jogador. Atualmente ele recebe metade disso, então o Flamengo estaria tentando dobrar o salário que ele atualmente recebe. E uma outra informação também do Pedro Rocha é de que a Juventus, quando vende o KJ pro Cruzeiro, e ela vende abaixo do que ela estava pedindo atualmente, naquele momento, né, ficou acordado que o clube italiano tem direito a 20% da próxima negociação envolvendo o atacante. Seja por 10 milhões, por 20, por 30, por 40, por 50, por 100 milhões de euros, não importa. 20% dessa negociação vai para a Juventus. É outra coisa que o Cruzeiro tem que ficar ligado, porque, pô, se tu aceita uma negociação envolvendo o jogador, tu perde muito dinheiro, tu perde o dinheiro que entraria, que está sendo abatido pelo jogador em si, então, tipo, Cebolinha, e entraria 8 milhões. Você tá deixando de ter esse dinheiro no bolso por conta de um jogador, e ainda tem o dinheiro que você tem que descontar. Se é 30, 30 dividido por 5, 6 milhões, né? 6 milhões, por exemplo, de euros. Se é 30, é 6 milhões de euros da Juventus. Se eu não fiz o cálculo errado, é isso. Você recebe 24 e mais um jogador, tá muito abaixo do que você queria. Então tem tudo isso, rapaziada, pra você pensar e colocar na ponta do lápis, pra não perder um jogador tão importante de uma maneira não inteligente, né? E por tudo que tá sendo dito, principalmente pelos setoristas do Cruzeiro, vai ser muito difícil o Flamengo chegar no que o Cruzeiro quer. O Flamengo vai precisar abrir os cofres demais. É como eu disse, as propostas podem até ser feitas. São novas cartadas do Flamengo. Legal, tá no direito. O Flamengo tá no direito dele. E o Cruzeiro tá no direito dele também de negar, de não querer aceitar. De querer, de repente, só dinheiro. E o Cruzeiro, no máximo que eu vejo ali, cara, assim, na melhor das hipóteses, para o Flamengo, é vender por 40 milhões de euros e só a grana. Não vejo o Cruzeiro aceitando menos do que isso. Não vejo mesmo. Se aceitar, vai ser surpresa pra mim, tá? Independente da minha opinião, do que eu acho que é bom ou não, eu vejo o Cruzeiro muito resistente e tranquilão. O Flamengo tem dinheiro, o Cruzeiro sabe disso, o Cruzeiro não precisa vender, KJ não necessariamente quer sair. Então, bora aguardar a cena dos próximos capítulos, tendo novas informações. Eu vou trazer pra vocês nesse vídeo das 8, 8h30, com as outras notícias. Aí a gente continua atualizando sobre KJ e traz sobre tudo dessa segunda-feira do Cruzeiro agitada, hein? Muito agitada. Fechado, nação. Chegou até aqui, like, hype o vídeo. Fiquem com Deus, até a próxima. Tamo junto.